Oi pessoal, são 3 horas da tarde e olha o estado da casa, tava um caos. Primeira coisa que eu fiz foi limpar a minha mesa, que o Heitor tinha brincado com marca-texto aí sujou. Depois eu fico me perguntando, eu tenho uma criança em casa ou um mini furacão? O brinquedo do menino querido tava tudo jogado pelo terreiro. Depois ele foi catar de um por um. Embora ele bagunce bastante, ele arruma tudo depois, já coloca tudo bonitinho no lugar. Além de eu limpar meu cantinho de estudo tudo direitinho, eu varri a casa. Embora já tinha sido varrida de manhã, de tarde estava cheio de sujo de novo. O resultado foi maravilhoso. Hora de dar uma pausa para dar o lanche do menino querido. O lanche dele hoje foi suco de goiaba com pão e uma banana. Depois de ele saborear o lanche dele, ele foi brincar e eu aproveitei e fui lavar a louça do almoço. Depois das louças, eu fui cuidar na janta. Eu acabei não filmando porque eu acabei esquecendo. Aqui, se vocês sabem o que é quitute. A janta daqui foi isso, quitute, arroz branco e um feijão bem gostoso. De enorme para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!